Olá, quinto ano! Hoje eu trouxe para vocês mais uma atividade para a gente trabalhar um pouquinho de formatação no Excel. Na aula passada eu comentei com vocês que nós faríamos 4 atividades sem utilizar fórmulas. Então eu vou dar um descanso para vocês em relação a essa questão de fórmulas e nós vamos focar na aparência do nosso documento feito nas planilhas do Excel, certo? Na aula passada nós fizemos uma atividade onde aprendemos a lidar um pouco melhor com altura de linha, largura de coluna, quebra de texto, alinhamento, certo? E hoje nós faremos uma atividade para vocês aprenderem a utilizar uma ferramenta muito legal, que é a ferramenta de filtro, classificar, substituir e localizar. Muito bem, vocês vão receber essa folhinha. Não se esqueçam de colocar a identificação da turma e o nome de vocês. Lá no final, como de costume, eu deixo o meu endereço de e-mail para quando vocês terminarem, salvem o arquivo e me enviem por e-mail, tá bom? A não ser que vocês prefiram imprimir e deixar na escola, certo? Aqui no meio nós temos a atividade. Reparem que fácil é a atividade de hoje. A montagem da atividade é super tranquila. Vocês já fizeram tabelas muito mais complexas, muito mais com mais detalhes do que essas. Daqui é muito simples, muito fácil de construir. A única novidade que vocês têm assim visualmente nesse exercício é qual? Esta aqui, ó. Vocês ainda não tinham visto esse detalhezinho. Eu não vou falar ainda o nome da ferramenta, mas é uma das ferramentas que a gente vai ver hoje, certo? Eu vou pular agora para o Excel para poder mostrar para vocês as ferramentas que nós vamos focar na aula de hoje. Então, são as ferramentas classificar e filtrar, localizar e selecionar. Antes de começar a explicação a respeito dessas ferramentas, eu quero que vocês acompanhem a videoaula e experimentem as ferramentas junto com a Pro, certo? Se vocês imprimirem ou enviarem a atividade para a Pro, a única coisa que eu vou conseguir ver é uma das ferramentas, essa ferramentinha aqui, ó. Porque o resto dessas ferramentas, eu nunca vou saber se vocês usaram ou não. Sabe por quê? Porque elas são utilizadas para a gente conseguir se encontrar dentro da tabela, dentro da nossa planilha. Então, eu não vou saber se vocês experimentaram ou não, mas eu vou fazer o possível para que vocês entendam e eu quero muito que vocês pratiquem, eu quero muito que vocês experimentem essas ferramentas. Vocês vão ver que legal, que fácil vai ficar encontrar dados dentro da nossa planilha, substituir dados, organizar dados, certo? Vocês vão entender mais ou menos o que a Pro está falando no decorrer dessa videoaula, certo? Então vamos lá. Essas são as nossas ferramentas de hoje: classificar e filtrar, localizar e selecionar. Vamos começar com a ferramenta mais fácil, que é a ferramenta localizar. Ela serve para quê? Ela serve para localizar alguma coisa na minha planilha. Fácil, né? Muito fácil. Nós temos aqui uma tabela com poucas linhas e poucas colunas, mas vamos supor que fosse uma tabela bem extensa, com 1000 nomes. E eu quero localizar uma pessoa. Eu construí essa tabela sem nenhuma ordem. Olha lá, tá bem aleatório. Não tem ordem alfabética, não está em ordem numérica. Aqui é o único que tem uma certa separação, mas pode ter sido por coincidência. Não tem nenhum tipo de ordem. Reparem. E eu quero encontrar uma pessoa no meio de 1000 linhas. Eu vou levar um certo tempo, eu vou ter que prestar um pouco de atenção, procurar de fato essa pessoa dentro da minha planilha. Mas se eu usar a ferramenta localizar, ela vai me ajudar bastante. Por exemplo, eu quero encontrar o Jack na minha planilha. Então, vou colocar aqui, Jack. Nós temos duas opções de localizar. O localizar tudo e o localizar próximo, certo? Localizar tudo, ele vai fazer o quê? Ele vai me trazer todas as informações sobre essa minha busca, né? Essa minha procura. Então, eu procurei Jack. Ele encontrou um Jack. Um Jack que está no arquivo 14. Esse foi o nome que eu dei para o arquivo quando eu salvei, porque é atividade 14, tá bom? E aqui é a extensão. Esse XLSX significa que foi feito no Excel. Então, é o tipo de extensão para o Excel. Planilha 1, olha aqui. Planilha 1, se eu tivesse dado algum nome para minha planilha, ele apareceria aqui.
E a célula, onde está esse dado que eu procuro? É na A12? Olha lá. É na A12. Legal, né? E aqui tem a informação que eu estou procurando. Certinho. E se eu tivesse mais jacks na minha tabela? Vamos experimentar? Então, eu vou colocar assim, ó. Vou colocar uma informação que se repete. Vou colocar Brasil. Brasil. Brasil se repete aqui e aqui. Eu vou colocar localizar tudo. Olha lá. Olha, a Pro nem tinha lembrado que tinha mais um Brasil. Reparem, ele mostrou 3. Um que está no D2, um que está no D9 e um que está no D13, certo? Certinho. Muito bem, então esse localizar tudo, ele já me dá todas as informações, onde está o dado que eu procuro. É bem legal essa ferramenta. Experimentem. Eu nunca vou saber se vocês experimentaram ou não, mas eu quero que vocês testem, certo? Façam esses testes que a Pro está fazendo aí na tabela de vocês. Outro tipo de localizar é esse localizar próximo. O que ele faz? Ele localiza uma informação e ele já traz essa informação para a minha tela. Então, ele já organiza a minha visão sobre essa planilha e coloca a informação que eu estou procurando bem na minha frente. Quando eu clico em localizar próximo, ele já busca o próximo dado e coloca a minha planilha bem na minha frente. Vamos ver uma informação aqui como teste? Por exemplo, eu vou pegar aqui Alemanha. Alemanha, vou colocar Alemanha, localizar próximo. Olha lá. Ele já indicou, já circulou ali, ó, Alemanha. Eu vou aumentar o zoom para vocês conseguirem ver a diferença que a Pro estava falando. Então, vou colocar aqui, ó, Alemanha. Olha só, localizar próximo. Ele já posicionou a minha planilha bem de frente para a próxima posição de Alemanha, que estava lá no finzinho da tabela. Entenderam? Então, ele vai mostrando um por vez. Um por vez. E vai me mostrando na minha tela. Ok? Então, essa é a diferença entre esses dois localizar. Certo? Agora, vamos começar a mexer na outra ferramenta, que é a ferramenta substituir. Vou clicar aqui em localizar e selecionar. Substituir. Lá embaixo tem localizar e substituir. Ele se repete. Aquela informação que a gente já tinha visto na ferramenta anterior, tá aí ainda, certo? Então, ele adicionou ali mais um porém, que é esse substituir por. Eu vou localizar alguma informação na minha tabela e vou substituir ela por outra informação, certo? Por exemplo, vou pegar aqui, ó, Estados Unidos da América, como sigla, né? Então, EUA. E eu quero substituir por quê? Eu quero substituir por Estados Unidos. Certo? Nós temos duas opções de substituir. Ou substituir tudo, então toda vez que ele encontrar essa informação, ele vai substituir por essa. Ou substituir um por vez. Eu vou substituir tudo de uma vez só. Pronto, fizemos duas substituições. Vamos supor que você tivesse uma tabela, sei lá, 5.000 linhas. E você quer substituir 50 estrangeiros americanos. Quer colocar, eles não eram americanos, na verdade, eles eram canadenses. Então, você, ao invés de fazer um por vez, você substitui, localiza lá primeiro o país que estava errado e substitui por outro país. E ele faz lá a substituição. Aí vai aparecer, pronto, fizemos 50 substituições. Fácil, né? Também facilita muito a nossa vida essa ferramenta. É muito legal. E eu quero que vocês experimentem, certo? Então, muito bem. Substituir e localizar já foi. Agora, nós vamos para a próxima ferramenta. A nossa próxima ferramenta é aqui, ó, classificar e filtrar. Olha que legal essa ferramenta, eu uso demais mesmo essa ferramenta, porque além de trabalhar no GMPG, eu trabalho em outro lugar que eu acabo controlando alguns dados através do Excel. Então, são
mais de 100 pessoas com vários tipos de dados. Tem nome, tem idade, tem RG, CPF, número de telefone, tem uma série de outras informações. E quando eu quero encontrar alguma pessoa ou algum dado, eu utilizo ali o classificar e filtrar, e eu já consigo separar grupos ou a pessoa que eu estou encontrando, certo? Eu vou experimentar isso com vocês. Então, vamos lá. Aqui nós temos a opção de A a Z. Ele já é bem intuitivo, né? Você já olha e já sabe para que serve. Então, ele já vai organizar aquelas informações ali, ó, em ordem alfabética. Se eu clicar aqui, organiza as minhas informações em ordem alfabética. Só que antes de organizar ali, ele vai me perguntar: você quer organizar somente essa seleção, somente essa coluna, ou você vai expandir a seleção? Esse expandir a seleção significa o quê? Ele vai mexer não somente nos nomes, mas em toda a linha. Então, quando ele trouxer a Maria para o lugar dela, ele vai trazer a idade, o sexo, o país de origem e a profissão junto. Então, ele vai trazer todo aquele conjunto de informações. Ele acaba organizando tudo. Só que o carro-chefe aqui vai ser o nome, certo? Então, isso é no caso de expandir seleção. E aqui de baixo, continuar com a seleção atual. Então, vamos experimentar os dois. O primeiro, expandir a seleção. Reparem que a Maria tem 30 anos, sexo feminino, brasileira, pianista. Vamos lá. Olha lá, ele reorganizou tudo. Já dá para ver aqui que ele deu uma boa mexida na tabela, né? Então, a Maria, de 30 anos, sexo feminino, brasileira e pianista. Ele trouxe toda a linha junto com ela, certo? Vamos fazer de novo? Então, aqui, ó, classificar e filtrar, classificar de A a Z, só que agora eu vou colocar, aliás, vamos fazer o seguinte, deixa eu voltar. Muito bem. Onde estava, né? Classificar de A a Z, só que eu vou colocar assim, continuar com a seleção atual. Reparem que nada disso daqui vai mudar, somente os nomes. Então, essa é a diferença de um para o outro, certo? Continuar com a seleção atual, classificar. Olha lá, nada mudou, somente os nomes. Então, existem esses dois tipos de classificar para esse texto, certo? Muito bem. Depois das opções de classificar, nós temos aqui a opção do filtro, que é justamente aquela novidade que eu mostrei para vocês lá na folhinha do Word, certo? Então, aquela setinha, aquele botãozinho, ele só apareceu ali porque eu coloquei um filtro, ok? O filtro é sensacional. Eu adoro utilizar o filtro para encontrar e organizar as minhas informações no Excel. Então, vamos lá, vamos experimentar. Primeira coisa, eu defini que essa primeira linha seria o meu menu, certo? Então, eu vou colocar aqui os meus filtros para poder organizar as minhas informações que estão abaixo desse menu. Eu até colori ele com uma cor diferente no fundo, uma cor diferente na letra, para deixar ele bem destacado. Mas isso não é obrigatório, tá bom, gente? O filtro funciona de qualquer maneira. Então, primeira coisa que eu preciso fazer antes de escolher o filtro. Vou selecionar os meus dados. E vou colocar aqui, ó, classificar e filtrar, na opção filtro. Muito bem, apareceu. Olha lá, reparem que tem agora uma setinha em todas as opções desse meu menuzinho, certo? Eu transformei isso aqui no menuzinho, para eu conseguir controlar as informações através dele. Como, Pro? Como eu vou fazer isso? Olha onde veio parar o classificar. Olha que legal. Se eu abrir aqui, olha lá meu classificar onde está. Quero organizar de A a Z. Já organizou tudo. Quero organizar de Z a A. Já organizou tudo. Experimentem. Eu vou dar até um tempinho para que vocês testem essa ferramenta enquanto assistem essa videoaula, tá bom? Eu vou falar até um pouco mais devagar. Aqui na idade, tipo de filtro que tem, do menor para o maior. Olha lá, ele organizou os nossos números. O mais novo até o mais velho. Ah, eu quero colocar
ao contrário, do menor para o maior. Olha lá. Então, do maior para o menor. O mais velho para o mais novo, certo? Quero colocar aqui de A a Z. Olha lá. Legal, né? Quero colocar de Z a A. Legal, né? Muito bem. Então, quando se trata de texto, ele sempre vai colocar de A a Z ou de Z a A. E quando se trata de número, do maior para o menor. Certo? Tem outras opções dentro do filtro. Vamos experimentar algumas. Então, por exemplo, aqui eu vou pedir que vocês, quando construírem a tabela, coloquem uma cor para M e uma cor para F. Uma cor para masculino e uma cor para feminino, tá bom? A Pro colocou azul e vinho, mas poderia ser qualquer cor, certo? Então, contanto que deixem uma cor só para uma letra e outra cor para outra letra. Por quê? Porque o filtro também consegue encontrar informações por cor. Olha lá. Filtrar por cor. Eu quero que apareçam só os meninos. Olha lá. Quero que apareçam só as meninas. Pro, que legal! Mas como eu faço para voltar? Como estava a nossa tabela com todo mundo? Eu venho aqui de novo. Colocar selecionar tudo, tá bom? Ele já funciona. Certo? Então, é uma opção, ok? Utilizar o filtro por cor, certo? Outra opção, utilizar o filtro por texto. Por exemplo, eu vou vir aqui em país e vou escolher somente, olha lá, o que for igual a, que é igual a Brasil. Só vai aparecer brasileiro aqui. Legal, né? Muito legal. Filtrar por texto, que começa com, vamos ver? Olha, vou colocar selecionar tudo para ele aparecer tudo de novo. Vou colocar aqui, que começa com, vamos ver, fazer aqui. Começa com J. Olha lá, Jacob e Jack. Legal, né? Então, vou vir aqui de novo, colocar selecionar tudo. Muito bem. Esse selecionar tudo, essa opção aí embaixo, é uma opção mais clara, né, de tudo que você está fazendo. Então, por exemplo, eu posso vir aqui e selecionar a mão mesmo. Eu quero que apareçam quem é a médica e quem é a bailarina. Dá um OK e ele vai mostrar, certo? E os outros tipos de filtro para texto, deixa eu colocar aqui, dar um OK. Eles aparecem várias opções. Então, o que é diferente, o que for diferente do Brasil, mostra. O que termina com, o que contém, o que não contém, certo? Então, essas opções vai depender daquilo que você pretende procurar na sua tabela. Vamos experimentar mais um. O que é igual a... Nós temos aqui, por exemplo, vou pegar aqui, ó, na profissão, professor e professora, não temos? Deixa eu encontrar aqui. Professora e professor, certo? Então, eu vou colocar aqui, ó, o que é igual a professor ou professora. Então, eu quero tanto do sexo masculino quanto do sexo feminino. Procure para mim, por favor. Ai, a prova escreveu errado? É igual a... Será que eu escrevi errado, gente? Professora. O que é igual a professor ou o que é igual a professora, certo? Agora deu certo. Então, ó, profissão professor e profissão professora, certo? Muito legal, não é? Então é isso, pessoal. Essa é a atividade de hoje.
eu quero que vocês experimentem tudo que a Pro mostrou aqui. Experimente localizar alguma informação, experimente substituir alguma informação. Então, vocês podem pegar alguma informação e trocar por outra. Pode ser até os mesmos exemplos que a Pro usou aqui, certo? Classificar, reorganizar de A a Z, certo? Colocar um filtro, olha lá, coloquem o filtro aqui na primeira linha para vocês experimentarem vários tipos de organização, tá bom? Eu quero colocar de A a Z, quero colocar do maior para o menor, do menor para o maior, quero que mostre somente, olha lá, o que está de azul, quero que mostre tudo, quero que mostre somente Brasil, Alemanha, Espanha, Itália e Suíça. Quero que mostre tudo de novo. Quero fazer uma seleção de texto que é igual a... Então, que é igual a motorista. Só vai mostrar um. Quero que mostre tudo de novo, certo? Então, eu quero que vocês explorem essas opções que a Pro mostrou hoje para vocês. Ok, combinado. Eu vou confiar que vocês mexeram em tudo isso que eu mostrei, certo? O que eu vou conseguir receber de vocês mesmo vai ser o filtro. De resto, eu quero que vocês experimentem, explorem essas ferramentas. Tem muita gente que mexe no Excel diariamente, mexe no trabalho, está há anos mexendo no Excel e não conhece essas ferramentas, sabia? Então, é uma excelente opção saber qual é o significado das ferramentas, para que elas servem, certo? Semana que vem eu vou trazer mais uma ferramenta para vocês mexerem com formatação e controle dos dados da nossa planilha. Combinado? Então, por hoje é só. Caso vocês tenham dúvida, me chamem lá no grupo do WhatsApp. Por hoje é só. Um beijo para vocês e até a próxima aula.